Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos dar início ao estudo da terceira epístola do apóstolo João, a lição 14. Faremos hoje a primeira parte desta aula. No próximo domingo encerraremos com a segunda parte final. Lembrando que estes estudos é baseado na revista Conheça o Novo Testamento, Panorama Bíblico, edição 4 de Colossenses a Apocalipse. Então, vamos para a aula. Bem, pensando uma introdução para a terceira João. Chegamos à terceira João agora. Se em 1 João o tema central foi a comunhão com Deus, e 2 João foi uma advertência contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, 3 João nos estimula a comunhão com os irmãos cristãos. 3 João também é o menor livro do Novo Testamento e, aliás, de toda a Bíblia. Com 25 palavras gregas apenas, 3 João ainda consegue ser menor do que a segunda carta do próprio apóstolo. Pensando em uma visão panorâmica, para termos uma compreensão maior desta carta de João, nós podemos pensar em algumas informações básicas que vai nos situar acerca desta pequenina, mas tão extraordinária carta. Vamos lá. Nós temos o grupo a que esta epístola pertence, as epístolas gerais. O autor é João, o último dos discípulos ser morto. Provavelmente entre o mesmo ano, entre 85 e 95, das outras duas cartas. Acredita-se que foram cartas sequenciais, com não muita distância entre uma e outra, né? Ele não demorou muito tempo para escrever a primeira, a segunda e a terceira carta. Ele estava em Éfeso. O alvo desta carta, o destinário desta carta, foi o irmão Gaio. O versículo-chave desta carta está em João, lembrando que, como esta carta é a carta apenas de um capítulo, então devemos lembrar que não se coloca o capítulo, não precisa botar a 3 João 1:11, apenas se refere-se ao versículo. A expressão-chave que vamos ter em 3 João é o altruísmo versus o egoísmo. O que é o altruísmo e o egoísmo? O altruísmo é aquela capacidade que o ser humano tem de pensar no próximo, de amar o próximo, de colocar o próximo acima do seu próprio eu. Isso é uma pessoa altruísta, que, de forma resumida, podemos dizer também que o altruísmo é o contrário do egoísmo. Enquanto o egoísmo, a pessoa pensa sempre, primeiramente, em si próprio, o altruísta, ele já pensa no outro, ele está sempre preocupado com o outro. Uma ótima reflexão para os nossos dias, onde nós estamos vivendo esta pandemia louca, em que precisamos de mais pessoas altruístas do que egoístas. Ainda nas informações básicas, nós temos a fonte. Qual a fonte João utiliza para escrever esta epístola? Ele vai ter os testemunhos de cristãos lá da igreja de Gaio. E estes testemunhos, os relatos desses irmãos, impulsionam então João a escrever esta terceira carta. Os personagens principais que aparecem em 3 João é o próprio João, só que ele refere-se a ele próprio como presbítero. Gaio, Diótrefes, Demétrio e o próprio Jesus. Só que nesta carta, Jesus não aparece explicitamente com o nome Jesus,
ou Cristo, ou Jesus de Nazaré, nenhuma dessas nomenclaturas que damos ao Senhor Jesus, mas Jesus vai aparecer nesta carta apenas como o nome. Na leitura você vai conseguir perceber qual a relação que 3 João tem com outros livros do Novo Testamento. Veja bem, 1ª, 2ª e 3 João, eles formam um verdadeiro guia de defesa da verdade do Evangelho de Cristo, sendo que 1 João, nós podemos dizer que é o fundamento doutrinário. 2 João já é uma precaução contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. Já 3 João é um estímulo à cooperação destes cristãos com a verdade. Qual a característica literária de 3 João? 3 João é uma epístola familiar e objetiva. Ela aborda Gaio e os demais personagens de forma familiar, como parte do meio social deles, e não perde o foco, não perde de foco a questão do acolhimento. Qual a ênfase desta carta? Os cooperadores da verdade preocupam-se em andar na verdade, em ajudar os que vivem pelo nome de Cristo e também de testemunhar dos que vivem na verdade. Esta é a ênfase que João dá nesta 3ª epístola. Ainda nas informações básicas, nós temos os destaques. 3 João vai destacar o egoísmo na igreja. O egoísmo na igreja começa com a rejeição da autoridade, quando os cristãos rejeitaram lá, a autoridade, e também nos nossos dias atuais. Quando desenvolve-se com a difamação dos irmãos, quando os irmãos ficavam difamando um ao outro, o egoísmo estava ali evidenciando, na igreja. A influência negativamente entre os cristãos, quando se há uma influência negativa entre as pessoas na igreja, o egoísmo também está se evidenciando e João vai destacar isso aí. E ele também leva à prática do mal e ao afastamento de Deus. Deus detesta pessoas egoístas. Por quê? Porque a Bíblia ela vai nos impulsionar o tempo inteiro a sermos pessoas altruístas. Enquanto o mundo pensa primeiro cada um em si, cada um precisa ter as suas próprias e primárias conquistas, o Evangelho de Jesus vai sempre nos impulsionar a sermos altruístas, a pensarmos uns nos outros, a termos igual uns aos outros. O Novo Testamento nos deixa muito claro esta ideia do compartilhamento. A ideia de Jesus para nós é que é melhor dar do que receber. O mundo é melhor receber do que dar. Veja que é completamente o oposto. Então, abençoe as pessoas. Tenha prazer em abençoar. E então, naturalmente, você será abençoado. Não se preocupe com a sua bênção primária, porque você estará sendo um egoísta cristão ainda. Quais são as curiosidades desta carta? A 3 João é a única carta do Novo Testamento que não menciona explicitamente o nome de Jesus Cristo. Em 3 João, João se refere a Jesus apenas como o nome. Está no versículo 7. Uma outra curiosidade é que especula-se que Demétrio tenha sido o portador desta carta de João para o irmão Gaio. É Demétrio que vai ser o portador e vai entregar em mãos a carta que João escreve a Gaio. E uma última curiosidade aqui de 3 João é que Gaio era um dos nomes comuns do Novo Testamento, ali no 1º século depois de Cristo. Mas nesta pesquisa que você pode fazer na Bíblia, você também vai encontrar o nome Gaio em outros livros. Por exemplo, você vai encontrar Gaio em Atos 2 vezes,
em 1 Coríntios e em Romanos também, citados por Lucas, né, em Atos, e em 1 Coríntios e em Romanos pelo apóstolo Paulo. Só que acredita-se que o destinatário desta carta, este Gaio para o qual João escreve, possivelmente não é nenhum destes. O destinatário desta carta não é identificado como nenhum destes que aparece, tanto em Atos, quanto em Coríntios, quanto em Romanos. Pensando em um esboço, então, para 3 João, primeiro versículo, João faz a saudação inicial. Do versículo 1 ao versículo 8, ele vai abordar o altruísmo de Gaio. Do versículo 9 ao 11, nós vamos ter o João falando acerca do egoísmo de Diótrefes. No versículo 12, ele fala da fidelidade de Demétrio. E no versículo 13 e 14, ele encerra esta pequenina carta fazendo as saudações finais. Em termos gerais, nós vamos ter aí o altruísmo cristão versus o egoísmo eclesiástico. Se fôssemos pensar em 3 João como uma sentença apenas, nós poderíamos dizer o seguinte: João escreve para encorajar a hospitalidade de Gaio e condenar o egoísmo de Diótrefes. Pensando em João como uma sentença, seria isso. Vamos pensar um pouco acerca do contexto desta carta? Então vamos lá. O que é que os estudiosos sugerem? Eles sugerem que houve um relatório sobre Gaio e sobre Diótrefes para ele. E aí, esse relatório teria impulsionado João escrever em resposta ao conteúdo desta mensagem, que provavelmente lhe foi entregue pelo próprio Demétrio. No versículo 9, o apóstolo João cita uma carta anterior a 3 João. Segundo ele, foi impugnada por Diótrefes. Então, de longe, João escreve para instruir e também para exortar alguns membros da igreja à boa convivência cristã. Num contexto geral, seria isso. Pensando aí já em 3 João e as suas aplicações, já temos uma aplicação aqui para fazermos. A comunhão cristã deve extrapolar os limites da igreja local. Conhecer cristãos de outras igrejas pode ser muito edificante. E aí a gente tem que ter em consciência que as diferenças denominacionais, doutrinárias, não pode ser maior do que aquilo que Cristo ensinou. Porque se fizermos assim, vamos ter ou parecer que só a gente vai ser salvo, só a nossa denominação está correta e nenhum de nós podemos bater no peito e dizer apenas que nós vamos ser salvos e os outros não. Isso pertence ao Senhor. Portanto, a comunhão cristã não deve ser, quando pensamos na comunhão cristã, não devemos pensar apenas a comunhão na nossa igreja, para que sejamos uma igreja amorosa, uma igreja em que as pessoas são muito próximas umas às outras, que a expressão da comunhão ali é perceptível. E quando sairmos dali, daquele quadrado do templo, esta comunhão não existe entre outros irmãos. Não. Esta comunhão precisa ser experimentada também fora da igreja local. Ok? Seguindo, vamos pensar um pouco acerca do conteúdo desta carta. A 3ª carta de João ressalta o amor altruísta de Gaio e de Demétrio, demonstrado por meio da hospitalidade concedida aos mestres itinerantes enviados por João. João enviou algumas pessoas para eles, alguns mestres, alguns irmãos, alguns pregadores,
E eles foram muito bem recebidos por algumas pessoas dessa igreja, por exemplo, por Gaio e por Demétrio. Estes irmãos expressaram o que é verdadeiramente ser altruístas. Agora, João reprova o egoísmo eclesiástico e ditatorial de Diótrefes naquela igreja. E a gente precisa olhar para esses 3 irmãos e fazermos uma profunda reflexão no comportamento de cada um de nós nos nossos dias atuais. Vamos pensar aqui em Gaio primeiro. Gaio, ele era um altruísta aplicado. Ler do versículo 1 ao 8, nós vamos ter essa percepção aqui. Gaio era um amado de verdade, tudo isso é o que João diz acerca de Gaio. Amado de verdade. Ele era também debilitado fisicamente. Parece-nos que o Gaio tinha algum problema de saúde. O João até na sua fala deseja-lhe melhoras. Ele era debilitado fisicamente, mas ele era próspero espiritualmente. Ele era um cumpridor da verdade, comunicador da verdade, acolhedor de estrangeiros e era um irmão de excelente testemunho. Observe todos esses versículos, do 1 até o 8, e você vai perceber essas características descritas pelo apóstolo João em relação a Gaio. E aqui nós já temos uma aplicação desta descrição de Gaio para nós, de João em relação a Gaio para nós. Os ensinadores e missionários cristãos fiéis precisam de nosso apoio. Sempre que puder oferecer hospitalidade para os outros, essa atitude fará de você, meu irmão, minha irmã, um parceiro do ministério dessa pessoa. Você tem dado apoio para os obreiros e missionários cristãos? Aqui na nossa igreja, particularmente, a gente recebe muito pouco missionário que precise ser hospedado nos nossos lares. Na Bahia, isso é muito comum, receber um pastor, receber um missionário e ele ficar dias na nossa casa. No passado, isso era muito mais forte, hoje já não tanto, não é? Mas temos outras formas de abençoar o ministério desses irmãos. Estamos, por exemplo, na campanha de missões estaduais. Nós podemos adotar um missionário. Sabia que você pode adotar um missionário e enviar para esse missionário todo mês um valor direcionado para o ministério dele, para ajudar ele? Você pode fazer isso. Pode doar uma quantia mínima de R$20 em diante. Aí é só pegar o boleto com as irmãs promotoras da campanha, Paloma e Laís, e elas vão dar toda a orientação. Na nossa igreja temos alguns poucos irmãos que têm algum missionário adotado. Pense nisso. R$20, você toma 2 açaí aqui tranquilamente, enquanto para um missionário pode custar uma alimentação do mês. Uma outra forma que você pode abençoar o ministério de um missionário, de um pastor itinerante, é orando por ele, sustentando ele em oração, pedindo para que Deus possa sustentá-lo, fortalecê-lo. Aquilo que eu sempre digo, se você não pode ir, ore e ajude a quem está no campo, a quem pode ir para o campo missionário. Muito bem? Vamos pensar um pouco acerca de Demétrio. Demétrio é aquele que João descreve como cristão fiel. O que é que João fala de Demétrio? João fala que Demétrio tinha um testemunho comum. Qual o testemunho comum? Todos lhe dão testemunho. Ou seja, todas as pessoas testemunhavam de Demétrio. Ele também tinha um testemunho real. Que testemunho real é esse? Até a própria verdade. Ou seja, aquilo que se é pregado, falava-se, ou seja, era aplicado de forma prática e de forma real
acerca do Demétrio, ou seja, a própria verdade pregada também testemunhava acerca de Demétrio. O testemunho de João, João disse, nós também damos testemunhos. Ou seja, os líderes da igreja também testemunhavam a favor do comportamento fiel do nosso irmão Demétrio. Aí já tem uma aplicação também para nós pensarmos acerca de Demétrio. Não se esqueça de fazer algo pelos obreiros cristãos que servem fielmente ao Senhor. Nós temos na nossa igreja pessoas muito fiéis com o seu comportamento cristão. Então não se esqueça de fazer algo por essas pessoas. De dar honra a quem merece honra, né? Não deixe de encorajá-los. O encorajamento, o incentivo, a força que você pode dar para esta pessoa, tudo isso pode cooperar e muito com o ministério de um missionário, de um irmão na própria igreja, como é o nosso caso aqui. E aqui nós vamos ter o egoísmo e a ambição. Diótrefes era egoísta e ambicioso. Vamos lá. Do versículo 9 ao 11, nós vamos encontrar essas descrições aqui de João para Diótrefes. Ele gostava da preeminência. Uma pessoa preeminente é aquele que gosta de ocupar o lugar mais elevado, de estar acima dos demais, de ser considerado maior excelência, de sempre ter a vantagem, de se sentir distinto dos outros, diferente dos outros, mas diferente onde ele sempre é o maior, é o melhor. Ele faltava na cooperação, ele era péssimo em ajudar, ele era prepotente, uma pessoa cheia de prepotência, cheia de arrogância. Ele não era nada hospitaleiro. Pior de tudo, ele não gostava de receber, não recebia as pessoas em sua casa e ainda difamava e fazia fofoca na igreja. E ele evitava a hospitalidade na igreja. Ele ainda ficava minando quando alguém era hospitaleiro com outra pessoa, era contra o comportamento da hospitalidade, totalmente na contramão do evangelho, e ele expulsava os visitantes ainda. Olha só a diferença entre Demétrio e Gaio com o Diótrefes, né? E aí que aplicação a gente pode fazer deste cidadão? Os líderes cristãos devem evitar o orgulho e seus defeitos. Tenha cuidado para não abusar da sua posição da liderança. Esse é um problema muitíssimo sério. Há um dito popular que diz, se você quiser conhecer o homem, dê poder para ele. E existem pessoas que quando têm poder se perdem no caminho. E aí a prepotência e o egoísmo de Diótrefes se instituiu como chefe da igreja local e se recusou a hospedar missionários itinerantes. As ações de Diótrefes o desqualificam para a liderança local de uma igreja. Como é que um líder vai se opor a abençoar, a ajudar as pessoas? E o pior, ainda vai incentivar que os demais, os seus liderados, também vá na contramão do Evangelho de Jesus. Isso é um absurdo literal. Portanto, se você é líder na igreja, você precisa ser o primeiro espelho para que o Evangelho de Jesus possa ser transparecido nas suas ações. É muito importante que o líder, que as pessoas possam expressar para todos os seus liderados a vivência da prática da palavra. Então, seus liderados o seguirão. E aí há uma ilustração interessante que a gente pode fazer. A diferença entre chefe e líder. O chefe é aquele cara que todo mundo tem medo e só obedece porque tem a autoridade e o poder de te mandar embora. E aí as pessoas fazem apenas o que ele quer, mas elas fazem por causa das consequências que pode lhe acarretar. O líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas façam o que ele quer
que as pessoas façam, só que esses seus liderados fazem querendo fazer. Olha só, a capacidade do líder é esta: ele faz com que as pessoas façam o que ele quer, elas querendo fazer. O chefe é aquele cidadão que faz com que os seus liderados façam o que ele quer, mas as pessoas só fazem por causa do medo das consequências da represália. Portanto, reflita nisso e aplique na sua vida, tanto eclesiástica quanto profissional. E assim, nós vamos parar por aqui na nossa lição de hoje. No próximo domingo a gente continua, para que não fique muita informação e também a aula não fique muito longa. Aí eu queria convidar você agora para fazermos aquela autoavaliação. Eu te convido para a dinâmica Os Bereanos. Bem, aqui você já sabe. Quem erra mais vai lavar os pratos do almoço. Então, vamos para a primeira pergunta. Baseando-se então no estudo de hoje e na epístola de 3 João, você vai responder: qual é a classificação da terceira epístola do apóstolo João? 3 João faz parte das epístolas pastorais, das epístolas eclesiásticas, das epístolas pessoais ou das epístolas gerais? Tempo! Das epístolas gerais. Segunda pergunta: em qual cidade o apóstolo João estava quando escreveu esta terceira epístola? João estava na Capadócia, em Éfeso, em Roma ou em Jerusalém? Tempo! Em Éfeso. Terceira pergunta: quantas características literárias 3 João é? Familiar e objetiva, intimista e sucinta, sucinta e corretiva ou intimista e repreensiva? Tempo! Familiar e objetiva. Quarta pergunta: qual destas afirmações a seguir é a única que não faz parte da ênfase dada por João em sua terceira epístola? Disse João: os cooperadores da verdade preocupam-se em andar na verdade, orar e jejuar diariamente, ajudar os que vivem pelo nome de Cristo ou testemunhas do que vivem a verdade. Tempo! Orar e jejuar diariamente. Quinta pergunta: com qual título eclesiástico o apóstolo João se apresentou nesta terceira epístola? Pastor, profeta, presbítero ou evangelista? Tempo! Presbítero. Sexta pergunta: fazendo um esboço, qual é o tema geral desta terceira epístola de João? Vigilância e oração diariamente para não pecar, altruísmo cristão e egoísmo eclesiástico, a união dos cristãos em Cristo, a mutualidade do amor cristão. Tempo! Altruísmo cristão e egoísmo eclesiástico. Sétima pergunta: quanto aos principais personagens, qual dessas alternativas a seguir corresponde aos reais principais personagens desta epístola? João, Lucas, Diótrefes, Demétrio, Jesus. João, Gaio, Diótrefes, Demétrio e Paulo. João, Gaio, Damares, Demétrio e Jesus. Ou João, Gaio, Diótrefes, Demétrio e Jesus. Tempo!
João, Gaio, Diótrefes, Demétrio e Jesus. 8ª pergunta. Logo nas saudações da epístola, entre os versículos 1 ao 4, qual é a palavra que aparece mais vezes? É a palavra verdade, aparecendo 4 vezes? Sabedoria, 5 vezes? Amor, 7 vezes? Ou amado, 3 vezes? Tempo! Verdade. 9ª pergunta. O que havia deixado João tão alegre ao escrever esta terceira epístola? Saber que todos estavam sempre em oração, saber que a igreja já havia vencido os falsos mestres, saber que a igreja estava crescendo bastante, ou saber que os cristãos estavam andando na verdade? Tempo! Saber que os cristãos estavam andando na verdade. 10ª e última pergunta. Para quem João endereçou esta terceira epístola? Para Demétrios? Para Gaio? Para Diótrefes? Ou para Epaminondas? Tempo! Para Gaio. Pronto! E por hoje é só. Até o próximo domingo com a segunda parte desta aula. Lembre-se, inscreva-se no canal, deixe o joinha e ative o nosso sininho aí para você receber as notificações quando postarmos algum novo vídeo. Próximo domingo estaremos com a segunda parte dessa aula. Tchau!